Olá, turma! Na aula de hoje, vamos conversar sobre análise de variância de um fator. A análise de variância, ou como a gente conhece como ANOVA, é um procedimento para comparar dois ou mais tratamentos em um experimento. Existem muitas variações para análise devido aos diferentes tipos de delineamento para a execução de um experimento. Na aula de hoje, iremos estudar mais simples, que é o delineamento inteiramente ao acaso. A análise de variância, então, é um procedimento utilizado para comparar tratamentos, fatores. Existem vários tipos de análise de variância, como eu falei, como delineamento inteiramente ao acaso, delineamento em blocos casualizados, delineamento em quadrado latino. Também temos diversos esquemas para esses tipos de delineamento. Hoje, nós vamos ver o mais simples, como eu disse, que é a análise de variância de um fator, ou seja, com somente um tipo de tratamento e algumas categorias para esse mesmo tratamento. Nós vimos na aula passada alguns conceitos básicos de experimentação. Vamos relembrá-los. O primeiro conceito básico é o tratamento. O segundo, a variável resposta. O terceiro, a unidade experimental. E o quarto, os princípios básicos da experimentação. Os fatores também são chamados de tratamento. Um tratamento, fator ou variável independente é uma condição imposta ou objeto que se deseja medir ou avaliar em um experimento. Nós temos fatores quantitativos, por exemplo, doses de nutriente, níveis de temperatura, ou fatores qualitativos, como variedade de plantas, métodos de preparação de alimentos ou de um determinado objeto, raças de animais, raças de pessoas, gênero, ok? Quando são quantitativos, nós trabalhamos normalmente com regressões. Quando são qualitativos, nós fazemos as comparações desses tratamentos. Os fatores tratamentos, quando em um experimento estamos interessados em estudar apenas um tipo de variável independente, dizemos que possuímos apenas um fator, ou seja, apenas um tratamento. Um fator, ele pode ter várias categorias ou níveis. Quando estamos falando de variáveis qualitativas, nós falamos nas categorias dos tratamentos. Quando estamos falando em variável quantitativa, nós estamos falando nos diversos níveis de tratamento. Um experimento ele pode testar mais de um fator e mais de uma variável resposta. Um experimento também pode ter mais de um fator influenciando nessa variável resposta, porém que não seja o nosso objeto de estudo. E nesse caso, nós temos o controle local para esses fatores que não são interessantes, para essas variáveis independentes que não são interessantes para o meu estudo. Então, nós fazemos o controle local e utilizamos o delineamento em blocos ou em quadrado latino. Toda variável que possa interferir na variável resposta deve ser mantida constante. Se não for possível, existem técnicas que podem ser utilizadas para reduzir essa influência. Por exemplo, um laboratório deseja estudar o efeito da composição de 3 medicamentos sobre o tempo de resposta horas em camundongos com uma determinada doença. Eu pergunto para vocês, pensem um pouquinho. Qual é o fator? Qual é a variável resposta? O fator é aquilo que eu estou querendo comparar. Então pensem, o que eu estou querendo comparar? E a variável resposta é aquilo que eu vou medir. Então, o que eu estou querendo medir nesse caso? Bom, pessoal, o fator nesse caso são os medicamentos com composições diferentes. Então, nós temos um tratamento, que é os medicamentos, e nós temos aí as categorias dos tratamentos, que é 3 medicamentos diferentes. O medicamento A, o medicamento B e o medicamento C, por exemplo. Qual a variável resposta? Tempo de resposta em horas, tá? É o que eu estou medindo.
Variável dependente, variáveis que serão medidas em um experimento, que são as nossas variáveis respostas. Deve-se considerar somente as medidas que possam contribuir para a explicação da hipótese formulada, ou seja, que realmente dependem do tratamento. Por exemplo, peso de animais, peso de um objeto, altura de pessoas. A unidade experimental, como nós já vimos, é onde é feita a aplicação do tratamento, fornece os dados para serem avaliados. Por exemplo, proporção de algum alimento, um animal, um conjunto de animais, uma máquina, um conjunto de máquinas, uma placa de Petri com meio de cultura. Quando nós fazemos um experimento, nós levamos em consideração os princípios básicos da experimentação. O primeiro princípio é a repetição, o segundo princípio é a casualização e o terceiro princípio é o controle local. Quando nós utilizamos o delineamento inteiramente ao acaso, nós não temos o controle local, porque nós não temos nenhum outro fator que irá interferir na nossa variável resposta, somente o nosso tratamento. Então, vamos falar um pouquinho desses princípios básicos. O primeiro princípio é a repetição. A repetição é a ideia em experimentação de comparar grupos e não apenas unidades. As unidades experimentais do mesmo grupo em estatística recebem o nome de repetições, e sua finalidade é obter uma estimativa do erro experimental. O número de repetições a ser usado em um experimento é a questão mais difícil de responder. De um modo geral, quanto maior for o número de repetições, mais precisas serão estimativas da média dos desvios padrões, tá? Então, mais precisa será a estimativa da variabilidade. Como regra prática, aplicável a uma grande maioria de casos, os experimentos devem ter pelo menos 20 parcelas ou 10 graus de liberdade para o resíduo. É o que diz alguns autores. A casualização consiste em aplicar os tratamentos às parcelas através de sorteio, ou seja, de uma forma aleatória, para que nós não tenhamos vieses. Tem por finalidade proporcionar a todos os tratamentos a mesma probabilidade de serem designados a qualquer uma das unidades experimentais, fazendo com que cada observação ou erro seja uma variação aleatória independentemente distribuída. O controle local é uma técnica usada para melhorar a precisão do experimento, cuja finalidade é dividir um ambiente heterogêneo em subambientes homogêneos e tornar o delineamento experimental mais eficiente, pela redução do erro experimental. Esses subambientes homogêneos são chamados de blocos, tá? Então, o que acontece com o controle local? Quando nós não temos um fator, ou seja, uma variável independente que vai influenciar na variável resposta, pela qual a gente não tem interesse de avaliar, assim como o tratamento que nós estamos avaliando, nós não temos o controle local. Porém, quando nós temos que fazer um controle local, ou seja, o controle de uma variável independente que não é um tratamento de interesse do meu experimento, eu faço esse controle. E nesse caso, eu tenho um delineamento chamado em blocos. Ou então, eu posso ter dois fatores, duas variáveis independentes que eu quero controlar. E nesse caso, nós temos dois tipos de blocos. E aí nós temos o que nós chamamos de blocos em duas direções. E nós realizamos, então, um experimento enquadrado latino. Antes de realizar a análise de variância, nós temos que elencar as hipóteses. Em um experimento, existe o interesse em testar se há diferença entre as médias dos tratamentos, o que equivale a testar hipóteses. Por que médias dos tratamentos, pessoal? Por causa justamente da repetição. Nós não comparamos somente um indivíduo, nós comparamos um grupo de indivíduos ou um grupo de unidades experimentais. Então, nós calculamos a média desse grupo, dessas repetições, e nós comparamos essas médias. E aí nós testamos as hipóteses, como nós vimos na aula sobre testes de hipóteses.
A hipótese nula normalmente indica a existência de uma relação de igualdade entre os fenômenos estudados. A hipótese alternativa é contraditória à hipótese nula. Então, se a hipótese nula atesta a igualdade, a hipótese alternativa vai testar quem? A diferença. Então, nós temos aí as hipóteses escritas de uma forma estatística, né? Ou seja, a média do grupo 1 será igual à média do grupo 2, será igual à média do grupo I, tá? Esse é o H0, ou seja, as médias serão iguais. Já o H1, que é a nossa hipótese alternativa, a média de um grupo é diferente de pelo menos a média de um outro grupo, tá? Então, nós temos aí uma diferença. Pessoal, o modelo estatístico ele é muito importante, tá? E nós podemos escrever a forma como nós vamos desenhar, delinear o nosso experimento por meio de uma equação, por meio de uma fórmula. Então, nós temos aqui o nosso modelo estatístico. O y e j é o valor da j-ésima observação da variável resposta do i-ésimo tratamento, que vai ser igual à média, né, a média da população, mas o efeito do tratamento, que pode ser positivo ou negativo, mais o erro aleatório associado a cada uma das observações, a cada um dos indivíduos, tá? Então, nós temos aí uma equação muito simples, representando a nossa variável resposta, tá? A nossa variável, ela é representada, então, pela média total, pela média geral, mas um efeito de tratamento, que pode ser positivo ou negativo, ou seja, pode tirar ou acrescentar a essa média um valor, mais o efeito do erro aleatório que nós vamos estimar dentro da nossa análise. Então, pessoal, aqui é um esqueminha do nosso delineamento, né? Suponha que haja A tratamentos ou diferentes níveis de um único fator que se queira comparar. A variável observada de cada um dos tratamentos é uma variável aleatória e os dados seriam da seguinte forma. Vamos supor que cada um desses y seja um valor de variável resposta. Vamos dizer que esses y sejam peso, por exemplo. Então, vamos supor que eu tenho o tratamento 1. Do tratamento 1, nós vamos ter aí o peso do indivíduo 1, ou seja, da primeira parcela desse tratamento, né, da primeira unidade experimental desse tratamento. Nós vamos ter o valor do y12 e do y1b. Tá? O b é um valor aleatório, aí vai depender do número de repetições que eu tenho. Tá? Então, o B aqui é o número de repetições. O A é o número de tratamentos, né? Porque a gente está escrevendo isso aí de uma forma genérica. É como se eu tivesse tratamento 1, 2, 3, 4, 5, até A. Tá? Então, se eu tiver 5 tratamentos, eu vou ter 5 linhas nessa tabela. Se eu tiver 3 categorias para esse tratamento, eu vou ter 3 linhas para essa tabela. Se eu tiver 10 repetições para esse tratamento, eu vou ter 10 colunas, tá? Interessante que a gente calcule o total e quem a gente está comparando, que são as médias do nosso experimento, tá? As médias de cada uma das categorias dos meus tratamentos. Então, pessoal, é muito importante entender que a análise de variância, ela baseia-se na decomposição da variância total da variável resposta em partes que podem ser atribuídas aos tratamentos e ao erro experimental, tá? Então, o que acontece? Nós temos aí as diferenças entre as médias dos tratamentos e nós fazemos a decomposição dessas médias para saber se essas médias elas têm diferença devido ao tratamento ou não. Então, pessoal, nós temos aí a variabilidade dos tratamentos, somado à variabilidade devido a outros fatores, sendo igual à variabilidade total, tá, do nosso experimento. Então, nós temos que descobrir se essa variabilidade dos tratamentos, ela é ou não significativa. Para
Para realizar uma análise de variância, nós temos que levar alguns pressupostos, ou seja, algo que a gente tem que verificar antes de realizar, tá? Para realizar, então, a análise de variância, algumas condições precisam estar satisfeitas, senão a análise de variância ela não será válida e os resultados obtidos podem não ser reais. Os pressupostos que devem ser atendidos para a realização da análise de variância são aditividade, independência, normalidade e homogeneidade dos resíduos. Assim sendo, antes de iniciar uma análise de variância, até mesmo para saber se podemos realizá-la, precisamos testar se esses pressupostos estão satisfeitos. Tá? Qual que é o primeiro pressuposto? O primeiro pressuposto é o de aditividade. Tá? O modelo ele deve ser aditivo, ou seja, os efeitos devem se somar, não há interação. Para a verificação da aditividade, pode-se usar os testes de não aditividade de Tukey. A independência, os erros devido ao efeito de fatores não controlados devem ser independentes, o que é, até certo ponto, garantido pelo princípio da casualização. Tá? Então, por isso que a gente faz o sorteio, porque normalmente esses fatores eles são controlados. Isso implica em que os fatores dos tratamentos sejam independentes, que não haja correlação entre eles. Como nós vamos ver o caso mais simples, que é o delineamento inteiramente ao acaso, nós vamos ter somente um fator. Então, os erros entre vários fatores a independência entre vários fatores não irá existir. Um pressuposto muito importante é o de normalidade. Então, pessoal, na normalidade, os erros devido aos efeitos dos fatores não controlados devem possuir uma distribuição normal de probabilidade, tá? Porque nós construímos a análise de variância de acordo com a distribuição normal. Para verificar se a normalidade dos erros em geral, nós utilizamos o teste de normalidade, tais como Lilliefors, Q-quadrado e Shapiro-Wilk, além da análise dos resíduos, construindo o gráfico QQ-plot. E, por fim, a última condição para realizar uma análise de variância é a homogeneidade de variâncias. Os erros, devido a efeito de fatores não controlados, devem possuir uma variância comum. Tá? Isso significa que a variabilidade das repetições de um tratamento devem ser semelhantes a outros. Os tratamentos eles devem possuir variâncias homogêneas. A homogeneidade das variâncias pode ser verificada através dos testes pela análise de resíduos. No caso de utilizar os testes, tem-se o F máximo, ou teste de Hartlett, de Bartlett e de Levene. Tá? Nós vamos ver como realizar esses testes utilizando programas estatísticos para verificar esses pressupostos da análise de variância. Se esses pressupostos não forem atendidos, nós temos que realizar uma transformação dos dados ou então utilizar um outro tipo de análise para avaliar esses valores, tá? Utilizando análises, por exemplo, não paramétricas. Então, vamos ao delineamento inteiramente ao acaso. O método de análise de variância baseia-se na soma dos desvios em torno da média elevada ao quadrado, uma medida de variabilidade. Tá? Então, nós vamos somar todos os desvios em relação à nossa média. Nós utilizamos, então, as somas de quadrado. A soma de quadrado indica a variação que pode ser medida, então, por meio dessas somas, definidas para cada um dos seguintes componentes. Então, pessoal, primeiro, lá no primeiro bimestre, nós aprendemos a calcular a variância, também utilizando a soma de quadrado, dividido por n-1, né? Só que nesse caso, nós vamos pegar essa variância total e decompor, em soma de quadrado de tratamento e em soma de quadrado do resíduo.
ok? Só relembrando um pouquinho, quando a gente faz a soma de y, a gente tem a soma de todas as observações de y. A soma de quadrado é a soma de todas as observações elevado ao quadrado. E o quadrado da soma é quando nós somamos todos os valores e após essa soma, nós elevamos esse valor, esse resultado ao quadrado. Tá? Nós vamos utilizar aí esses conceitos na hora de calcular, então, a soma de quadrado, a variância e as diferenças. Então, pessoal, esse aqui é um quadro da análise de variância, ou seja, um resumo da minha análise. Quando eu tenho um delineamento inteiramente ao acaso, eu tenho duas causas de variação somente. O tratamento, né, os tratamentos, aí as categorias dos meus tratamentos, o resíduo, o grau de liberdade, que é o valor que a gente vai utilizar para dividir, então, as nossas somas de quadrado e encontrar as variâncias, tá? A soma de quadrado, o quadrado médio, que vai representar a variabilidade do nosso experimento, e um F calculado, que é igual ao quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, ou seja, a variabilidade do tratamento dividido pela variabilidade do resíduo. Tá? Então, a gente faz aí uma razão. Tá? O grau de liberdade do tratamento vai ser igual ao número de tratamentos menos 1, tá? Ou seja, o número de categorias dos tratamentos. Vamos supor que eu tenha 5 tratamentos, ou seja, é o tratamento A, o tratamento B, o tratamento C, o tratamento D e o tratamento E. E eu quero verificar se há diferença na média desses 5 tratamentos. Se eu tenho 5 tratamentos, A vai ser igual a 5, então os graus de liberdade de tratamento serão igual a 5 menos 1. Tá? O resíduo, nós utilizamos aí o número de tratamentos e também o número de repetições, tá? B será igual ao número de repetições em cada uma das categorias de tratamento, tá? Então, é importante que nós tenhamos um experimento balanceado, ou seja, o mesmo número de observações, o mesmo número de repetições em cada um dos 5 tratamentos. Vamos supor que nós tenhamos 10 repetições, 10 parcelas em cada um dos tratamentos. Então, nós vamos fazer 5 vezes 10 menos 1, ou seja, 5 vezes 9. Nós temos, então, 45 graus de liberdade para o resíduo. Lembra que normalmente nós temos uma regrinha, tá? O resíduo deve ter pelo menos 10 graus de liberdade, alguns autores dizem. O total, ele pode ser calculado dessa forma, que é igual a A vezes B menos 1, né? Então, eu tenho 5 vezes 10, que é igual a 50, menos 1, né? Sim, A vezes B também é igual ao que a gente chama de N, que é o número total de observações do meu tratamento, tá? Então, nós podemos fazer igual a N menos 1. A soma de quadrado nós já veremos, tá? Nós vamos ter aí uma soma de quadrado para tratamento e uma soma de quadrado para o resíduo, tá? Normalmente, nós utilizamos aquela fórmula no começo, lá, quando nós vimos estatística experimental, estatística descritiva, desculpa, nós vimos que a variância é igual à somatória de xi menos x médio elevado ao quadrado, que é igual à soma de quadrados. Mas aqui na análise de variância, nós fazemos aí essa soma um pouquinho diferente, tá? Então, aqui nós temos a soma de quadrado de tratamento, a soma de quadrado do resíduo e a soma de quadrado total, tá? O resíduo, pessoal, é sempre igual à diferença do total menos de tratamento, tá? Então,
tanto o grau de liberdade como a soma de quadrado do resíduo nós conseguimos calcular por meio dessa diferença, do total menos o tratamento. Então, o nosso quadrado médio vai ser igual à soma de quadrado de tratamento dividido por A menos 1. E a soma de quadrado do resíduo dividido por A vezes B menos 1, tá? Que é o grau de liberdade, ó, a soma de quadrado de tratamento dividido pelo grau de liberdade. O F calculado é a estatística do teste, tá? Nesse caso, nós utilizamos o teste de hipótese utilizando a tabela F. Então, nós vamos fazer a comparação do F calculado com o F que nós vamos obter por meio de uma tabela. Pessoal, essa constante de correção nós utilizamos para calcular a soma de quadrado, tá? Ou correção somente. É igual à somatória de y elevado ao quadrado dividido por n. Por isso que é interessante, antes da gente iniciar o nosso experimento, fazer o cálculo das somas das nossas observações, fazer o cálculo das somas de quadrados das nossas observações e fazer a soma, o quadrado da soma das nossas observações. O quadrado da soma é o que a gente vai utilizar aqui nessa parte de cima da fórmula, né? Que nós vamos somar todos os elementos de y, todos os elementos, tá? De todas as unidades experimentais, de todos os tratamentos, e nós vamos elevar ao quadrado e dividir por n, que é o número de unidades experimentais total. Aí, pessoal, a nossa soma de quadrado total, né? Então, nós vamos calcular aí dessa fórmula, que vai ser os desvios de todas as observações em torno da média geral, por meio dessa fórmula aqui, ó, que é a soma de y ao quadrado, ou seja, a soma de quadrado de cada uma das observações de y menos c. Então, nós temos aí a nossa soma de quadrado total, tá? A soma de quadrado de tratamento vai ser igual a 1 sobre B. O que é o B? O número de repetições por tratamento, vezes a soma das observações do tratamento 1 ao quadrado. Então, primeiro eu vou fazer a soma de todas as observações do primeiro tratamento, pegar esse valor e elevar ao quadrado. A mesma coisa para o segundo tratamento, né? Ou seja, para a segunda categoria do tratamento, né? Então, nós vamos pegar y21 mais y22 mais y2b, então cada uma das observações desse segundo tratamento, até o número de tratamentos que eu tiver, né? Então, se eu tiver A tratamentos, eu vou fazer a soma dos tratamentos da categoria A e elevar ao quadrado e subtrair de C. Ok? A soma de quadrados do resíduo a gente faz pela diferença, que é a maneira mais simples para a gente fazer esse cálculo. Uma medida de variação entre elementos do mesmo grupo, uma vez que são considerados os desvios de cada elemento e a média do seu grupo. Essa soma representa o que deixou de ser explicado pelo fator A, ou seja, pelos tratamentos, e representa uma variabilidade dentro dos grupos. Tá? A cada soma de quadrados está associado um número de graus de liberdade, que pode ser pensado como um número de parcelas independentes no somatório, tá? Então, como nós vimos na aula passada, os graus de liberdade são muito importantes, tá? Porque eles indicam aí a confiabilidade do meu experimento. Então, o grau de liberdade total ele pode ser calculado por n-1, né? O grau de liberdade de tratamento nós podemos fazer igual a K-1, né? Usei outra letra para representar o número de tratamentos, né? O número de categorias por tratamento, que é K, mas anteriormente tinha usado A, ok? E os graus de liberdade do resíduo, que também pode ser calculado pela diferença, tá? Ou seja, a diferença de N, que é o número de observações, menos K, ok? Os quadrados médios de tratamento é igual à divisão da soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade, não só para o quadrado médio de tratamento, mas também para o quadrado médio do resíduo. Então, é a soma de quadrado que eu encontrei lá para o resíduo, dividido pelo grau de liberdade do resíduo, tá? O quadrado médio é igual à variância, tá? Então, nós temos a variância de tratamento, a variância de resíduo. Nós podemos calcular
o quadrado médio total, que vai ser igual à variância total do meu experimento. E como que nós calculamos o quadrado médio total? O quadrado médio total é igual à soma de quadrado total dividido pelo grau de liberdade total, tá? Normalmente nós não fazemos esse cálculo, porque em algum momento nós já calculamos a variância, já calculamos o desvio padrão total, quando nós fazemos a análise descritiva dos nossos dados, tá? Então, quando nós estamos realizando a análise de variância, normalmente nós calculamos o quadrado médio de tratamento e o quadrado médio do resíduo, tá bom? O F calculado, pessoal. O F calculado é a razão entre o quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, tá? Então, nós temos aí uma proporção de quanto o tratamento é devido em relação ao erro, tá? O F tabelado, ele vai mostrar os valores críticos que são obtidos numa tabela da distribuição F, tá? Até agora, nós utilizamos distribuição T, nós utilizamos distribuição normal. Agora, nós vamos utilizar um outro tipo de distribuição, que é a distribuição F, que é baseada na distribuição normal. Como o numerador é maior que o denominador, o teste será unilateral à direita, tá? Aí, pessoal, nós temos as nossas tomadas de decisão, né? No início, nós comentamos que a primeira coisa que nós fazemos em um experimento é determinar hipóteses, né? E aí nós vamos testar se essas hipóteses, elas são ou não rejeitadas, tá? Se o F calculado for maior do que o F tabelado, né, o F que nós encontramos na tabela, nós rejeitamos o H0. Pelo menos uma das médias dos tratamentos difere da outra, tá? Agora, se o F calculado for menor do que o F tabelado, a gente não rejeita H0 e diz que as médias dos tratamentos não diferem entre si, tá? Pelo menos aí nesse experimento, com esse número de observação e nessas condições que nós realizamos, tá? Aqui nós temos a tabela do teste F, né, do teste crítico, vou mandar para vocês também, tá? E vamos ver um exemplo. Né? Suponha que nós tenhamos um experimento com ovinos e tem o objetivo de testar as raças Santinese, Litte-France, Texel e Corredale em relação ao peso. Né? Influenciam o peso, se essas raças aí vão influenciar o peso até uma determinada idade, tá? Nós temos aí os pesos representados na tabela, tá? É importante, pessoal, é interessante que a gente calcule os totais, né, as médias dos tratamentos e as variâncias, para a gente observar aí as variabilidades, tá? Na aula de hoje, nós não vamos ver os pressupostos da análise de variância, tá? Nós vamos aceitar que aqueles pressupostos eles foram aceitados. E aí eu pergunto para vocês, em relação a esse experimento que a gente acabou de ler, qual é o fator, ou seja, a variável independente, o tratamento? Qual é a variável resposta e quais são as hipóteses? Pensem um pouquinho, vou até voltar aí para o nosso exercício. Qual o fator, qual a variável resposta e quais são as hipóteses? Fator, variável resposta e hipótese, tá? Esse raciocínio vai ser para qualquer tipo de experimento. Então, pessoal, o fator é o que eu estou querendo comparar, tá? Eu estou querendo comparar as raças de cordeiros. Qual a variável resposta? É o que eu estou querendo medir, é o peso ao desmame, tá? E as hipóteses? A hipótese nula, uma hipótese de igualdade. A média da raça Santinese é igual à média da raça Litte-France, que é igual à média da raça Texel, que é igual à média da raça Corriedale, versus a hipótese alternativa, que é igual a H1 ou HA, que é igual à hipótese de pelo menos um dos tratamentos difere do outro, ou seja, pelo menos uma das raças, a média de pelo menos uma das raças difere de outra, tá? Então, aqui nós temos as hipóteses por escrito, né? H0, que é a nossa hipótese nula, é que a média de peso ao desmame em quilograma das 4 raças são iguais. Já a hipótese alternativa é que a média de peso ao desmame em quilograma de pelo menos uma das raças é diferente das demais. E aqui, pessoal, nós temos os nossos
totais, tá? Aqui nós temos os totais, as médias, as variâncias, tá? Aqui nós temos o número de repetições. Então, para a raça santinesa, eu tenho 5 unidades experimentais, Ilha de Francis 5, Texel 5, Correia d'Ali 5, totalizando um N de 20, ou seja, 20 observações para esse experimento, tá? Aqui nós temos a soma, tá, de cada um dos tratamentos, tá, que eu vou utilizar para calcular a soma de quadrado. Então, vocês podem conferir aqui, ó, como que eu encontro esse 130. Vai ser igual a 30, mais 35, mais 31, mais 19, mais 15, tá? Então, é igual a 130. O 195 vai ser igual a 33, mais 41, mais 46, mais 35, mais 40. O 160 vai ser igual a 39, mais 27, mais 20, mais 29, mais 45, tá? Então, nós temos aí todas as observações, totalizando em 595 a soma de todas as observações, ok? Aí, pessoal, nós temos também aqui, ó, a soma de quadrados, tá? Então, elevando 30 ao quadrado, mais 35 ao quadrado, mais 31 ao quadrado, mais 19 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, nós temos um valor de 16.900, tá? Para o segundo tratamento, 38.025, para o terceiro, 25.600 e para o quarto, 12.100, tá? Aqui é a soma de quadrados total, tá? Então, elevando todos os valores ao quadrado. 30 ao quadrado, mais 35 ao quadrado, mais 33 ao quadrado, mais 39 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, até 27 ao quadrado, ou seja, todos esses valores elevados ao quadrado e somados, nós temos 19.625. Então, é interessante fazer esses cálculos antes da gente começar a análise de variância, tá? Primeira soma de quadrados que a gente vai calcular é a soma de quadrados total, tá? Então, a soma de quadrados total vai ser igual à somatória de cada um dos valores ao quadrado, que é aquele valor que a gente encontrou ali anteriormente, que é o 19.625, ou seja, cada uma das observações elevada ao quadrado, menos 354.025, tá? Que é a soma aqui, ó, é o total, é a soma de cada um dos tratamentos ao quadrado, tá? Então, cada um dos tratamentos elevado ao quadrado vai ser igual a 354.025 dividido, então, por 20, totalizando em 1923,75. Aqui nós temos a soma dos quadrados de tratamento, tá? Então, nós vamos pegar cada um do quadrado da soma dos tratamentos, né? Então, esse aqui, ó, é 130 elevado ao quadrado, vai dar 16.900. Nós vamos dividir por 5, que é o número de observações de cada um dos tratamentos, né? O número de repetições de cada um dos tratamentos. Então, pessoal, só recapitulando aqui, ó, esse 16.900, 38.025, 25.600, 12.100 vai ser igual a esses valores aqui, que é a soma das observações dos tratamentos elevado ao quadrado. Tá? Então, 130 ao quadrado é igual a 16.900. 195 ao quadrado é igual a 38.025. 160 ao quadrado é igual a 25.600. E 110 ao quadrado é igual a 121.000. Opa, 12.100, desculpa. Tá? E esse valor aqui, ó, 354.025, é igual a soma desses valores aqui, tá? Então, vou fazer 16.900, mais 38.025, mais 25.600, mais 12.100, vai totalizar igual a 354.025, que a gente utilizou aqui esse valor na soma de quadrados totais, tá? Nós não vamos utilizar ele agora, vamos sim, né? Vamos utilizar ele aqui
no fator de correção, tá? Que é a soma de quadrado de tratamento, 354.025, dividido por 20, que é também chamado de fator de correção, tá? Então, nós vamos pegar 16.900 dividido por 5, mais 38.025 dividido por 5, mais 25.600 dividido por 5, mais 12.100 dividido por 5. Nós temos a soma de quadrado de tratamento igual a 823,75. A soma de quadrado do resíduo, a gente faz pela diferença, que é a forma mais fácil de fazer essa soma de quadrado do resíduo, que vai ser igual a 1.923,75 menos 823,75, que é igual a 1.100, tá? Então, temos todas as somas de quadrado do resíduo, vamos aos graus de liberdade, tá? Graus de liberdade total. O número de observações total é 20. 20 menos 1, 19, tá? A forma mais fácil de calcular aí é o grau de liberdade. E esses graus de liberdade, pessoal, são muito importantes, porque eles podem invalidar um experimento. Se eu tiver um N muito baixo, eu vou ter pouco grau de liberdade para o resíduo, tá? E então, eu vou ter uma estimação ruim, uma estimação baixa desse resíduo, tá? Então, vamos aqui. Grau de liberdade do tratamento é igual a 4, né? Eu tenho 4 raças, 4 menos 1, 3. Grau de liberdade do resíduo vai ser igual a 20 menos 4, tá? Que é N, que é o número de observações 20, menos 4, que é o número de tratamentos. Poderia também fazer 19 menos 3 e obter também o grau de liberdade do resíduo. Então, nós temos várias formas de calcular esse grau de liberdade do resíduo de uma forma muito facinha. Então, a primeira coisa que, por exemplo, um avaliador de uma revista vai fazer é avaliar os seus graus de liberdade do resíduo, tá? Quadrado médio de tratamento, né? Vai ser quadrado médio de tratamento ou quadrado médio do resíduo ou qualquer tipo de quadrado médio. Vai ser igual a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade, né? Então, quadrado médio de tratamento é igual a 274,58, quadrado médio do resíduo 68,75. F calculado igual ao quadrado médio de tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo. Então, 274,58 dividido por 68,75, que é igual a 3,99. Tá? Então, nós temos aqui o nosso quadro da análise de variância, contendo as causas de variação, que nesse caso é um delineamento inteiramente ao acaso, tá? Ou seja, eu tenho somente um tipo de tratamento e o resíduo influenciando na minha variável resposta. A variável resposta nesse caso aí é o peso. O grau de liberdade para o tratamento vai ser igual a 3, o grau de liberdade do resíduo igual a 16 e o total 19. Soma de quadrado de tratamento 823,75, do resíduo 1.100, do total 1.923,75. Tá? O quadrado médio, que é a nossa variação de tratamento e a nossa variação do resíduo, vai ser igual a 274,58 e do resíduo 68,75. O F calculado, que é a divisão aí entre o quadrado médio de tratamento ou a variação do tratamento dividido pela variação do resíduo ou quadrado médio do resíduo, que vai ser igual a 3,99. Aí, pessoal, como que nós vamos lá na tabela do F? Na tabela do F, nós vamos utilizar o quadrado médio do resíduo e o quadrado médio de tratamento. O V1, quadrado médio não, gente. O grau de liberdade de tratamento e o grau de liberdade do resíduo. Nós temos que o grau de liberdade de tratamento é 3 e nós temos que o grau de liberdade do resíduo é 16. Tá? Então, nós vamos aqui nessa coluna do 3 e nessa coluna do 16. Encontramos aqui o grau de liberdade do resíduo igual a 3,239. Tá? Então, nós temos aqui esse valor para grau de liberdade do resíduo, 3,239. Aliás, o valor tabelado DF com os graus de liberdade do resíduo com os graus de liberdade de tratamento. Então, nós vamos comparar esse valor, 3,239, né, utilizando aqui ó, o nível de 5% de significância ou 95% de confiança,
nós conseguimos tirar aí uma conclusão desse experimento. O F calculado é igual a 3,99 e o F tabelado é igual a 3,24, tá? Então, nós chegamos à conclusão que o 3,99 é maior que o 3,24. Dessa forma, a gente rejeita H0 a um nível de 5%. O H0 é um indicativo de igualdade. Então, a gente chega à conclusão que pelo menos um dos tratamentos difere de outro, tá? Ou seja, a média de peso ao desmame em quilogramas de pelo menos uma das raças é diferente das demais. E agora, pessoal, porém, eu sei que eu tenho lá 4 tratamentos, eu tenho 4 médias, certo? Eu tenho a média para as 4 raças diferentes lá. Só que a análise de variância, ela não diz quem é diferente de quem. Ela só diz que pelo menos uma das médias difere. E aí, nós podemos utilizar um teste que nós chamamos de teste de Tukey, tá? Que é os nossos testes de média. Ela testa toda e qualquer diferença entre duas médias. Nós temos uma desvantagem, né, para análise de variância, para o teste de Tukey, que ele não permite que a gente compare grupos, né? Mas como assim grupos, né? Por exemplo, eu não sei se a soma da média de St. Inês mais Ile de France difere da média de Hampshire Down, por exemplo, tá? Então, ele não permite comparar grupos, ele compara todas as categorias, né? Todas as categorias do tratamento. Porém, essa comparação entre todas as categorias do tratamento já é muito interessante, tá? A primeira coisa que a gente faz no teste de médias pelo teste de Tukey é calcular a diferença mínima significativa, que é delta, tá? Delta vai ser igual a Q vezes S dividido pela raiz de J, tá? Q é igual a 4,05, é um valor tabelado, tá? Que nós encontramos por meio aí do número de tratamentos, os 16 graus de liberdade do resíduo e alfa, que vai ser 0,05, tá? S vai ser igual ao desvio padrão residual, tá? Lembra que eu falei para vocês que o quadrado médio é igual à variância, tá? Então, o desvio padrão residual vai ser igual à raiz do quadrado médio do resíduo, tá? Por quê? Porque o desvio padrão é igual à raiz da variância, tá? Então, nós pegamos lá o valor de 68,75, tiramos a raiz quadrada e encontramos o desvio padrão residual, que é igual a 8,29. O número de repetições dos tratamentos foi igual a 5, né? Nós tínhamos 5 observações em cada um dos tratamentos. Então, nós encontramos aqui a nossa diferença mínima significativa, que é 15,01. Na sequência, o que nós fazemos, pessoal? Nós calculamos a média, tá? Então, como que a gente calcula a média? A gente soma todas as observações e divide por N, tá? Calculei a média de St. Inês, que foi igual a 26, tá? Então, somei todas as observações de St. Inês, dividi por N, que era 5, tá? 5 observações para o tratamento St. Inês. Peguei lá para Ile de France, 39, a nossa média. Peguei para Texel, 32. E peguei para Corriedale, 22, tá? Pessoal, dei um nomezinho aqui, ó, porque nós vamos calcular as diferenças de cada um dos tratamentos, né? E ficar falando o nome dessas raças aí toda hora é muito chato, né? Então, o que a gente faz, tá? Então, eu tenho aqui a média A, né, que é para St. Inês, a média B para Ile de France, a média C para Texel e a média D para Corriedale, tá? Então, dei aí esse apelido para a média de cada uma das raças. Então, eu vou fazer a diferença dessas médias. Primeiro, eu vou pegar lá o valor de St. Inês, que é 26, e vou subtrair de B, que é do Ile de France. Então, vou fazer 26 menos 39. Eu considero esse valor em módulo, tá, pessoal? Então, pessoal, na sequência, nós vamos fazer A, que é o 26, menos o C, que é o 32, que é igual a 6, tá? Então, 26 menos 32 é igual a 6. Depois, a gente vai fazer A, 26, menos D, que é 22, 26 menos 22, que é igual a 4.
Depois, nós vamos fazer B menos C, né? B é 39, C é 32, que é igual a 7. Nós vamos fazer B, que é 39, menos D, 22, que é igual a 17. Depois eu vou explicar por que isso aqui tem um asterisco, tá, gente? C menos D, C é igual a 32, menos D é o D é 22, né? 32 menos 22 é igual a 10, tá? Nós já tínhamos calculado que o delta, que é a diferença mínima significativa, é igual a 15,01, tá? Então, o único que deu uma diferença mínima significativa é B e D, tá? Então, 17 aqui, ó, 17 é maior do que 15,01. Então, é a única diferença que nós realmente temos, que é devido ao tratamento e não aos efeitos aleatórios, ok? Então, 17 aqui, tá? Então, pessoal, nós temos aqui, ó, o Willy de France, tá? Que tem a média 39, o Texel, que tem a média 32, o Santinês, que tem a média 26, e o Corredale, que tem a média 22, tá? E aí, eu coloquei, se vocês perceberem aqui, ó, em ordem crescente, tá? O Willy de France tem a maior média, o Texel tem a segunda maior média, o Santinês a terceira e o Corredale a quarta, tá? Então, coloquei aqui em ordem, ok? E aí, pessoal, eu vou fazer as comparações. Eu vou lá, ó, B com C, deu 7 de diferença, não teve diferença mínima significativa. Então, vou dar a letra A para Willy de France e a letra A para Texel. Depois eu explico o B ali na sequência, tá? Por que eu pus letra A para Willy de France e letra A para Texel? Porque eles não diferiram entre si, não teve diferença entre esses tratamentos. Na sequência, eu vou comparar esse Willy de France ainda com o próximo, que é o Santinês, né? Então, vou ver a diferença de B com A. B com A, 13, também não teve diferença mínima significativa. Então, ele ganhou um A também, gente, ó, tá vendo? O A significa que o Willy de France é igual ao Texel, que é igual ao Santinês. As médias não diferiram, tá? Aí, pessoal, eu vou pegar o B com D. B com D deu 17. 17 é maior do que 15,01. Então, eu dei uma letra aqui, ó, B para Corredale. Tá vendo? Então, dei uma letra B para Corredale. Tudo bem, pessoal? E, então, A é diferente de B. Significa que Willy de France é diferente de Corredale. Então, a gente primeiro fez a comparação da maior média com as demais médias. Agora, pessoal, a gente vem aqui na sequência, ó, na segunda média, Texel. Texel é C, né? E eu vou fazer C com A, fazer a comparação de C com A. Eu sei já que eles são iguais. Por quê, pessoal? Aqui a gente tem o A do Texel, aqui a gente tem o A do Santinês. Então, essas duas médias aqui, ó, são iguais, tá? E eu vou comparar o Texel com o Corredale, né? Ou seja, C com D. C com D é igual a 10. 10 não faz parte da diferença mínima significativa. E agora, pessoal? Agora eu dou uma letra B para o Texel também, tá? Se o Texel, que tem média maior, não foi diferente do Corredale, eu chego à conclusão que o Santinês também não, né? Poderia olhar ali a diferença. A com D. A com D é igual a 4. Então, não faz parte da diferença mínima significativa, tá, pessoal? Que conclusão que a gente tira desse teste de Tukey? Que o Willy de France, que a média do Willy de France não diferiu da média de Texel, não diferiu da média de Santinês, porém, diferiu da Corredale, tá? A Corredale, por sua vez, apresentou a menor média, porém também não diferiu de Texel e não diferiu de Santinês, da média de Santinês, tá? Então, essa é a conclusão que a gente tira, né? Nós tiramos aí que o Willy de France apresentou aí a maior média, porém não diferiu de Texel e Santinês, e o Corredale apresentou a menor média, porém não diferiu de Texel e Santinês, tá? Essas letrinhas significam as diferenças que existem entre as médias dos tratamentos, ou seja, a diferença
devido ao tratamento e não devido aos erros aleatórios, tá bom? E aí, pessoal, nós finalizamos a aula de hoje, né? Em que nós vimos um tipo de teste de médias, né? Por quê? Porque a análise de variância ela não indica a diferença entre as médias, e sim a diferença entre as categorias de tratamento, tá? Então, na aula de hoje, a gente aprendeu a importância da análise de variância para comparar 2 ou mais tratamentos em um experimento. Pessoal, uma dica, tá? E uma observação importante. Nesse caso, eu tenho 4 classes de tratamento: Santinês, Illy de France, Texel, Corredale, tá? Então, eu tenho 4 tipos aí, 4 categorias dos tratamentos, ok? Se eu tivesse 2 categorias, se eu tivesse somente 2 raças ou somente qualquer outro tratamento que eu esteja comparando, eu precisaria realizar o teste de médias? Reflitam aí, se eu tivesse só Santinês e Illy de France, se eu só estivesse comparando os dois, eu precisaria realizar o teste de médias? Ou então, vamos supor que eu esteja comparando 2 máquinas para 2 tipos de máquinas diferentes para comparar a fabricação de um determinado produto, né? E aí eu verifico se os produtos fabricados são resistentes em relação aos 2 tipos de máquinas utilizadas. Eu precisaria utilizar teste de média se eu tivesse só 2 categorias no tratamento? Bom, pessoal, respondendo essa questão, não, tá? Por quê? Porque se eu tenho só 2 tratamentos e eu encontro diferença entre eles, significa que um é diferente do outro. Então, quando eu tenho só 2 categorias, eu não preciso realizar teste de médias. Eu faço o teste de médias, o teste de Tukey, o teste de Duncan, de Duné. Existem vários tipos de teste, tá, pessoal? Não falei isso ainda, mas existem vários tipos de testes que a gente pode realizar para comparar as médias, tá? E eu utilizo esses testes quando eu tenho mais de 2, tá? 3, 4, 5 categorias nos tratamentos que eu estou comparando, tá bom? Então, a gente aprendeu a importância aí da análise de variância. Utilizamos como exemplo o delineamento inteiramente casualizado, ou seja, com somente um tipo de tratamento. Existem outros tipos de delineamento, por exemplo, a gente pode utilizar o delineamento inteiramente casualizado com arranjo fatorial. O que é esse arranjo fatorial? Eu não quero comparar só a raça. Eu quero saber se a raça tem diferença significativa e se o sexo do animal também vai influenciar no desenvolvimento do peso, por exemplo, né? Então, eu vou ter a raça, né? Se for seguindo aí esse exemplo, 4 tipos, né? Santinês, Illy de France, Texel e Corredale. E vamos supor que eu tenha 2 sexos. Eu tenho cordeiros do sexo masculino e do sexo feminino. Então, nesse caso, eu vou ter 2 tipos de tratamento e, nesse caso, a gente não vai usar o delineamento inteiramente ao acaso, que foi o que a gente fez aqui. A gente vai utilizar o delineamento inteiramente ao acaso com o arranjo fatorial. Vamos supor que eu já saiba que o sexo dá diferença entre o peso, né? E o sexo não é importante para mim, tá? Não é uma avaliação que eu queira realizar e que eu queira concluir. Então, eu utilizo o sexo como um controle, tá? Como um bloco. Então, eu utilizo ele como bloco no meu experimento, tá? O bloco é o controle local, é um dos princípios da análise de variância, tá? Então, nesse caso, no que a gente viu hoje, a gente viu um delineamento mais simples, que a gente tinha um tipo de tratamento só, e não utilizamos controle local, porque vamos supor que nós não tenhamos nada que influencie nesse experimento, tá? Nesse caso, os tratamentos do delineamento inteiramente ao acaso são designados as parcelas de forma inteiramente casual, ou seja, por meio de sorteio, com números iguais ou diferentes de repetições
por tratamento. Então, pessoal, finalizamos o nosso estudo de hoje. Tem um exercício aí para vocês. Não se esqueçam de realizar. E até a próxima aula, galera!